Olá, muito boa noite. Estamos chegando com o placar Transamérica nesta quarta-feira, 29 de junho de 2016. A partir de agora, vamos falar da Série A e também Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Paraná Clube ontem fez uma graça legal contra a equipe do Vasco da Gama, o mesmo acontecendo com o Londrina na Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje é dia de Atletiba. Daqui a pouquinho você confere as informações. Vamos conferir agora os destaques do placar Transamérica desta quarta-feira. Principal destaque do Atlético Paranaense hoje fica por conta do clássico Atletiba. Rubro-negro retorna ao Couto Pereira, aonde conquistou o título de campeão paranaense dessa temporada. Atacante Kleber Gladiador, principal artilheiro do Coritiba na temporada 2016, passa a ser dúvida. Deixou o treinamento de ontem no Couto Pereira. Se ele não puder atuar, Ortega e Leandro estão cotados. Colin e Richards teve o seu nome publicado no boletim informativo diário da CBF e pode ser a novidade da equipe Coxa Branca visando o clássico Atletiba logo mais no Couto Pereira. Com gol aos 45 do segundo tempo, Paraná vira e bate Vasco, líder da competição em São Januário. Legal ter os destaques aqui no placar Transamérica. O nosso comentarista Silas de Graça para falar do Paraná, a vitória do Paraná ontem, virada, bem, o Paraná contra o Vasco. Hoje nós teremos a Atletiba daqui a pouquinho no estádio Couto Pereira do Alta Glória. Tudo bem, Silas? Boa noite. Muito boa noite, Joel. Os amigos do placar Transamérica, um grande abraço. E realmente, ontem uma noite feliz para o futebol paranaense, tanto com a vitória do Paraná lá contra o Vasco, líder da Série B. O Paraná jogando de igual para igual, jogando com garra, com vontade. E assim também com uma vitória do Londrina. Então, tanto Paraná e Londrina indo bem na Série B. E hoje à noite nós vamos ter, logo mais às 21 horas, o clássico Atletiba no Couto Pereira. Legal, placar Transamérica nesta quarta-feira. Fran Azevedo está chegando aqui no placar para falar do Paraná Clube, essa vitória de ontem contra a equipe do Vasco da Gama. Olá, Fran, boa noite. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. É isso aí, estou chegando aqui no placar Transamérica para falar do Paraná, que ontem à noite bateu o Vasco por 2-1 de virada aos 45 minutos do segundo tempo em São Januário, no Rio de Janeiro. A partida válida pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time carioca, que é o líder da competição. O técnico Marcelo Martelotti iniciou a partida com Marcos no gol, Diego Tavares na lateral direita, Leandro Silva e Alisson na zaga e Rafael Carioca na lateral esquerda. Basso, Fernandes, Murilo e Valber no meio e o Robson e o Lúcio Flávio na frente. Bom, o Vasco iniciou a partida à procura do gol e pressionou o Paraná. Não demorou muito para Nenê, aos 6 minutos, encher o pé e balançar as redes. O tricolor apostava então no contra-ataque e surpreendia o goleiro Martin Silva, como na jogada em que Robson passou para o Lúcio Flávio, só que o artilheiro acabou mandando para fora. Então, aos 35 minutos, o placar voltou a ficar igual. Na cobrança de falta de Robson, o jogador Jorge Henrique acabou desviando contra. No segundo tempo, o Paraná viu o Vasco voltar buscando a vitória a todo custo. Andrezinho estampou o travessão de Marcos, Leandro tentou de cabeça, mas errou a meta. Rodrigo e Nenê também arriscaram, só que a bola insistia em não entrar. E com tudo isso, o Paraná ainda apostava nas sobras. Quando parecia não existir mais chances de mudar o placar, Robson ficou com a bola no meio-campo, avançou sozinho, limpou o zagueiro e passou para Murilo tocar na saída de Martin Silva. Vitória tricolor em São Januário. Por enquanto é isso, eu volto daqui a pouquinho aqui no placar Transamérica. É legal, Fran Azevedo falando do Paraná Clube aqui no placar Transamérica nesta quarta-feira. Uma vitória para muitos, né? Pô, o Paraná levou sorte. Não importa, levou sorte. Tem que ter sorte também. Agora teve competência de fazer os gols na hora exata, né? 2-1, venceu bem o líder do campeonato. Está com moral, hein? E jogando um bom futebol, Silas. E jogando um bom futebol, como você disse. O Paraná ontem uma partida praticamente perfeita. Claro que quando você joga contra o Vasco, que é uma equipe mais qualificada, recebe um sufoco maior, como o Paraná levou logo no começo do jogo, aí aos 6, 7 minutos do primeiro tempo, já tomou esse gol. E novamente, até eu estava comentando com você, João, virou moda agora bater lateral na área, né? É uma opção a mais, né, para os gols que tem acontecido. Agora o Nenê joga muito no Vasco, né? Joga. Ele é o comandante ali do meio do campo, joga com uma tranquilidade, tem um excelente arremate.
Mas o Paraná, ele jogou bem defensivamente, ontem com o Alisson. Esse gol foi legal, foi uma tabela espetacular no meio campo. Uma tabela dos... Sessão Trapalhões ali, né? Olha só que coisa absurda, ó. Horrível, né? Sobrou bem pro Robson, agora o Robson joga muito também. E o Robson ontem, o grande destaque. Inteligente. O grande destaque ontem, ele que puxou todos os contra-ataques do Paraná. A visão de jogo dele, deu corte, viu o Murilo Rangel chegando, colocou açucarada a bola para ele, falou, faz Murilo Rangel. E o Murilo Rangel, com tranquilidade, fez o segundo gol do Paraná. Mas, como eu estava falando, a zaga ontem do Paraná muito bem postada com o Alisson. Também me chamou a atenção os volantes, o Fernandes jogando de volante ontem, junto com o Basso, também não deram muito espaço para o Vasco. O Fernandes no meio, o time, principalmente no meio campo, ficou qualificado, né? Ficou uma qualificado. Saída de bola muito boa. Exatamente. E o Fernandes, que ele joga tanto de lateral esquerdo quanto de volante, ontem dominou ali no meio de campo, ele foi bem soberano. E o Basso também é um menino que vai ganhando experiência e esse menino ainda vai dar muito o que falar na Vila Capanema. Eu não sei se tem que mexer muito no time do Paraná não, sabe? Assim, para a sequência do campeonato. Talvez a presença do Nadson, mas não sabe quando ele vai retornar. É capaz que esse final de semana já possa retornar. Mas a equipe do Paraná está certinha, está com uma formação, aliás, mantendo a mesma equipe do Claudinei, né? O Marcelo, você não vê assim uma jogada diferenciada no Paraná hoje, mas é o mesmo esquema do Claudinei, mas o importante é estar conseguindo aí os bons resultados. Ontem, inclusive, aqui no placar, Silas, eu comentava com o Moura em relação ao time do Vasco. Mais fácil jogar contra um Vasco do que contra um CRB, uma equipe de menor expressão, até porque o Vasco joga e deixa jogar. Exatamente. E eu até ontem falei que tem condições de vencer, conseguir um bom resultado. Exatamente. E o Vasco, ele, por ser um time mais qualificado, ele joga e deixa jogar. E aí o Paraná conseguiu jogar de igual para igual com o Vasco ontem. O Paraná não se acovardou, mesmo quando tomou o primeiro gol, o Paraná não recuou. Quando empatou a partida, o Paraná também não recuou para segurar o empate. O Paraná tentou sempre jogar nos contra-ataques e aproveitar as falhas do Vasco, tanto que aos 45 do segundo tempo, aquela falha bizonha, olha, um defesaço do Marcos. O Nenê pegou de voleio ali, bem, né? E aquela falha bizonha da zaga do Vasco ali, o Robson puxou o contra-ataque, cortou o Rodrigo, açucarou a bola para o Murilo Rangel e o Paraná saiu com uma vitória importantíssima. E uma vitória que dá moral, dá respeito, dá confiança. O que o Marcelo vai fazer na sequência aí, quando eu disse em relação à mudança do time, até porque o Murilo tem jogado muito bem. Tem um jogador diferenciado, fez o gol ontem contra o Vasco da Gama, mas é um jogador de muita habilidade, tem a facilidade de chegar. E outro detalhe, é experiente, já rodou bastante. Então o técnico Marcelo Martelotti vai ter um trabalho grande, talvez aí a volta do Nadson. Quem sairia desse time, Silas, na tua opinião? Ali já fica difícil. O Valber é que não vem jogando muito bem. O Valber ontem até melhorou um pouquinho, mas o Valber ainda está longe de ser aquele Valber que a torcida paranista conhece. Então, se for por qualificação ou no momento, teria que sair o Valber. Agora, um que para mim conseguiu já a sua vaga de titular garantida é o Alisson. A volta do Alisson como titular ao lado do Pitt acertou a zaga, né? Acertou. Não que o João Paulo em alguns momentos falhou, né, no Paraná Clube, mas isso aí é uma questão também às vezes de cobertura, principalmente dos volantes. Mas o Alisson com o Pitt tem jogado bem. Deu certo essa dupla de zaga e se deu certo vai ser mantido com certeza para a sequência do Campeonato Brasileiro. Tem mais o Leandro Silva, que ele joga tanto de volante, às vezes pode jogar de lateral, joga de zagueiro. Ontem ele jogou de zagueiro. Acho que depende da situação, né, Silas? De repente uma partida fora de casa, que você quer fechar com 3 zagueiros, você pode jogar com o Leandro na lateral direita. Agora, jogando em casa, principalmente, em alguns momentos, ou de repente você está perdendo o jogo, você tem a opção do Diego Tavares na direita e o Leandro como volante. E você vê que todos esses nomes que você está citando são opções como o Marcelo Martelotti, ele passa a ter. O Paraná que tem um elenco bastante enxuto, bastante reduzido, só que agora ele começou a ter já opções para fazer mudanças de esquema tático, mudança de jogo, ele passou a ter opções. É só mais um tempo ainda o departamento médico liberar, tem mais os 5 jogadores que ainda estão no departamento médico, liberando mais esses 5 jogadores, o Marcelo Martelotti ele vai ter diversas opções. Com certeza, daqui a pouquinho vamos falar mais do Paraná Clube aqui no Placar Transamérica. Vamos conferir agora os resultados da Série B do Campeonato Brasileiro, jogos realizados ontem. Confira aqui no Placar.
Temos aí o Bahia vencendo o Oeste por 2-0. O Oeste está em cadência, vai perder. E o Bahia se recuperando, né? Depois de 3 derrotas seguidas. Ontem estreou o Guto Ferreira lá como técnico, já conseguiu a primeira vitória. Bem, Avaí acabou vencendo o Vila Nova por 3-1. Londrina venceu bem o Brasil de Pelotas por 1-0. Joinville 1, CRB 3. E o Joinville da dó, né? O Joinville, na verdade, sobe, desce. Complicada a situação. E perdeu em casa para o CRB. O Vasco perdeu para o Paraná 2-1, nessa 13ª rodada da Série B. O Náutico venceu o Luverdense por 1-0. Sampaio Corrêa 3, Tupi 1. De Minas Gerais, Tupi. Bragantino 1, Ceará também 1. O Goiás, que acabou empatando com o Paysandu em 0-0. Resultados da 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que não teve nenhuma surpresa, olha, foi uma zebra. Não, acho que tudo normal em relação aos resultados. E ali o Goiás também não vem numa boa fase. O Goiás está lá beirando a zona do rebaixamento. E ontem ainda, jogando em casa contra o Paysandu, aos 45, 46 do segundo tempo, ainda quase leva um gol, leva uma bola na trave. E o jogador do Paysandu ainda perdeu o gol embaixo do gol. Então o Goiás também está numa fase danada, assim como o Joinville. Então são duas equipes que são tradicionais, são equipes fortes, mas na Série B ainda não conseguiram se acertar. Bom, legal, daqui a pouquinho vamos falar mais do Paraná Clube, Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco vamos falar também da vitória do Londrina. Agora o Atlético Paranaense, teremos Atletiba daqui a pouquinho no estádio Couto Pereira, no Alto da Glória. E o Daniel Valdrigues está chegando aqui no Placar Transamérica. Um abraço, boa noite, Daniel. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Clube Atlético Paranaense. O Furacão entra em campo logo mais contra a equipe do Coritiba no estádio Couto Pereira, buscando a sua segunda vitória fora de casa, segunda vitória consecutiva na competição, o que vai dar ao Atlético a possibilidade de encostar no chamado G4 e, por que não, pensar já em entrar de vez no grupo de classificação para a Libertadores da América. O técnico Paulo Autuori realizou trabalhos na segunda e também na terça-feira, visando este compromisso diante do Coritiba, e sabe que não vai poder contar com o futebol do volante Hernani. O jogador atleticano recebeu o 3º cartão amarelo e vai cumprir a suspensão automática. Para o seu lugar, David volta a ficar à disposição, e tem também o jogador Fernando Barrientos. Um dos dois será o companheiro de Otávio na meiuca do time atleticano. Vamos aqui esboçar uma provável escalação do Atlético, com o futebol de Everton no gol, o Léo na lateral da direita, o Paulo André e o Thiago Heleno na dupla de zaga, e na esquerda o Sid Clay. No meio campo eu aposto em David junto com o Otávio, o Vinícius e o Pablo no ataque, Nicão com o André Lima e o Walter ficando como opção no banco de reservas. O Atlético busca vencer o Coritiba para no final de semana receber o Galo com todo o torcedor atleticano na Arena da Baixada. O rubro-negro busca a segunda vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho trago mais informações do Atlético aqui no Placar Transamérica. Tá certo, Daniel Rodrigues falando do Atlético no Placar Transamérica nessa quarta-feira. Atletiba daqui a pouquinho. Bem, o Atlético acho que não tem muito que mudar também, né? O Paulo Autuori, como disse o Daniel, é a provável equipe do time do Atlético. Normal, o Léo na direita no lugar do Eduardo, ou não? Ou você jogaria com o Eduardo? Que agora ele está optando pelo Léo, né? As últimas partidas ele optou pelo Léo. O Léo vem se saindo bem na lateral direita e ele tem duas... O problema do Léo é o pavio curto, né? Pavio curto, exatamente. Você leva um nascana, de repente ele já... Não, e não precisa nem levar, né? Não precisa nem levar. Qualquer coisinha ele já... O problema do Léo é ele levantar muito o braço, né? Ele joga muito com o cotovelo. Tá jogando o quê? Basquete? Qualquer coisa ele levanta a asa e já se livrou, né, de ser expulso em algumas partidas. Mas é um bom jogador. É um bom jogador, né? Mas duas boas opções, Léo e Eduardo. Mas como ele já vem jogando com o Léo, provavelmente o Léo que vai entrar jogando. Agora o David é um jogador de marcação, jogando um clássico, acho que tem que ter um jogador de marcação, melhor ainda, né, de marcação. Ele não vai estar atuando nesse jogo contra a equipe do Coritiba. David, Otávio, Vinícius e Pablo. No meio campo, acho normal, vem jogando bem pra caramba o time do Atlético com esses jogadores ali do meio campo. E a zaga, né? A zaga do Atlético se firmou. Thiago Heleno e o Paulo André. E para esse jogo, claro que o Hernani, como não vai poder jogar, mas o David é a melhor opção, pelo fato do David ser um jogador defensivo. E o Coritiba, ele vai para cima do Atlético, porque jogando em casa, o Coritiba tem aquelas 2 derrotas entaladas ainda na garganta, lá que perdeu o título paranaense.
Pelo fato do Curitiba estar na zona de rebaixamento, precisando de uma recuperação, o Curitiba vem para cima do Atlético. E aí que o Atlético vai precisar do David ali fazendo a cobertura e dando segurança para a zaga. Então a zaga do Atlético está bem e o David é o ideal para jogar nessa partida. Bem, em relação aí do Atlético, Silas e o Paulo Autori mandou bem, né? No caso, o André Lima. Né? O André Lima é o artilheiro da equipe, artilheiro do Atlético nessa temporada. Vai jogar com o Nicão, que está retornando. O Nicão na equipe do Atlético já para esse clássico contra o Curitiba. Aí sim ganha a opção, porque o Léo tem essa facilidade também no fundo e nos cruzamentos. Isso. O mesmo acontecendo com o Sid Sid Clay. pela Aí você esquerda. joga com o André Lima na frente, o Nicão um pouquinho mais recuado, fazendo um trabalho ali, tipo quarto De armação. Né? E ainda mais o Vinícius também, que o Vinícius, ele qualifica muito o meio de campo do Atlético, né? Bola parada faz a diferença. Bola parada e o Pablo também, ele tem uma função ali de voltar muito para a marcação, ajuda muito na marcação, né? O time do Atlético é certinho. Na verdade, eu não sei se tem favorito no clássico, né? Mesmo o Curitiba jogando em casa, se é o favorito. Talvez, daqui a pouco nós vamos falar em relação ao Curitiba, o fato de ter perdido o título paranaense essa temporada pode motivar um pouco mais os jogadores jogando em casa. Mas o Atlético, na verdade, vem embalado. E esse embalo do Atlético com vitórias importantes no campeonato pode, é claro, levar a um grande resultado daqui a pouco contra o Curitiba. Agora você falou do clássico, né? Se olhar hoje, o Atlético está muito melhor do que o Curitiba, isso aí não tem a menor dúvida. Só que no clássico, toda essa vantagem ela desaparece porque a motivação do clássico, aquela vontade, aquela garra no clássico, ainda mais sendo no Couto Pereira, então tira um pouco desse favoritismo do Atlético. Mas se olhar por campanha, se olhar por elenco, por qualidade de futebol apresentado, o Atlético ele larga como favorito, sim. Bom, legal, daqui a pouco a bola vai rolar, direto do Couto Pereira, clássico Atletiba, e o Eduardo Destre está chegando aqui no Placar Transamérica para falar do Verdão. Como é que está esse time? Kleber, vai ou não vai? Um abraço, boa noite, Destre. Uma boa noite para você e uma boa noite para o telespectador que está conosco curtindo o Placar Transamérica. Hoje tem clássico das multidões, o Atletiba logo mais no Alto da Glória. O técnico Pachequinho fica de fora, está suspenso. A equipe será dirigida pelo Márcio Goiano. Aliás, o Pachequinho aí com problemas para formar também a equipe titular do Verdão. O atacante Kleber Gladiador acabou sentindo aí e saiu do treinamento de ontem no Alto da Glória. Em princípio, segundo o clube, foram dores lombares. Ele será reavaliado, mas passa a ser dúvida na equipe alviverde para o clássico. Fora das quatro linhas, Alex Brasil está sendo aí aguardado para que possa ser confirmado de maneira oficial pela direção alviverde como novo diretor de futebol da equipe Coxa Branca. O Pachequinho tendo ainda alguns problemas para formar a sua equipe, além do Kleber Gladiador. Ele não poderá contar com Alan Santos, Ceará e também com o Benítez. Jogadores que não reuniram condições, além do César Gonçalves, que passou aí por uma artroscopia. Já já eu retorno aqui no Placar Transamérica e trago comigo o goleiro Wilson, ele que nas finais do Campeonato Paranaense esteve ausente, foi baixa na equipe alviverde, mas é um dos principais líderes do grupo Coxa Branca, para bater um papo especial com o telespectador do Placar Transamérica. Vamos tratar a respeito do comportamento da equipe alviverde. O que no entendimento do Wilson, principal exponente dos jogadores do Coxa, pode fazer a diferença em se tratando de um clássico, logo mais jogando no Couto Pereira. Por hora, eu retorno com você, aí nos estúdios do Placar Transamérica. Tá legal, Eduardo Destre, o Verdão, daqui a pouquinho rolando a bola no Couto Pereira contra o Atlético. Quer dizer, o Kleber é dúvida. Eu acho que deu migué, né? Dor nas costas, o cara não vai pro jogo, um Atletiba decisivo. Com certeza, né, Silas? Talvez seja... Eu acho que vai pro jogo. Talvez seja mistério, sim, charme, aquele pá, olha, o Kleber não vai jogar, aí já muda a parte tática. 5 minutos antes do jogo entra. Tem só esses detalhes aí para enganar quem. Clássico é clássico mais. E o clássico ele também tem que ter essas nuances, né? Mas pelo o Curitiba... Nuances. Essas... Professor Silas de Graça. Mas o fato é assim, o Curitiba ele está precisando se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro. Desde a saída do Kleina, o Pachequinho assumiu, conseguiu colocar uma motivação. Você percebe que o Curitiba ele joga com mais vontade, mais garra, corre, dá carrinho.
mas só que é sem tática. Eu não vejo no Curitiba um esquema tático montado. Se você observar, o Curitiba não toca a bola, não toca. Pega a bola, ele tem que ir para cima. Só correria? É um time afoito, né? Então falta, sabe, tocar mais a bola, armar melhor as jogadas. E o Curitiba passagem dos laterais, passagem dos receber, laterais, que é importante essa jogada, né? E você não vê isso no Curitiba. Então você vê o Curitiba indo para cima de forma desordenada e afoita, mas não tem esse esquema tático. Então isso falta para o Curitiba e isso tem dificultado bastante a vida do Curitiba. Consequentemente, quando perde a bola, a zaga lá atrás começa a tomar sufoco. O Alan Santos, ele faz falta, porque ele consegue também... Muita falta, né? Apesar que o Edinho está bem, mas é um jogador diferenciado, né? O Alan Santos, ele é mais defensivo do que o Edinho, né? O Edinho, ele sai um pouco mais, né? E então faz muita falta o Alan Santos. E a dúvida aí, realmente, a questão do Kleber. Se o Kleber não jogar, aí as opções, são poucas as opções. As opções seria o Ortega, que até agora não convenceu. O Vinícius, mas só que o Vinícius... E o Casim, hein? O Vinícius está preparado já. O Casim, inclusive, até o que o elenco do Curitiba vem falando, porque a imprensa não pode acompanhar os treinos, você acompanha só parte dos treinos, então você não consegue ver o desempenho dos jogadores, etc. Né? E o que o elenco do Curitiba tem falado é que o Casim joga muita bola. O Rui está reclamando, diz que os goleiros estão sofrendo lá, porque bate muito forte na bola, é um cara que sai, que chega... Então, é isso aí. E criou essa expectativa do Casim, né? Mas assim como criou a expectativa do Casim, quando o Ortega veio, também veio com uma expectativa. Então, é só a hora que entrar em campo que a gente vai conhecer. Mas é um grande teste, né? Para um Atletiba, né? De repente, assim, encarar um Atletiba decisivo. Uma fogueira, né? Mas aí você vai ver se o cara tem bala ou não. Se é o cara fera, se vai resolver ou vai ficar só no papai e dormir, aí é outra história. Aí você já sabe se o cara é bom ou não é bom. Serve ou não serve para o Curitiba. Então, realmente, quem quiser encarar como teste, sim. Quem quiser encarar como fogueira também. Mas é uma fogueira, porque ele tem que chegar num clássico e tem que mostrar a qualidade e tal. E ainda por ser o primeiro jogo... Eu não sei. Você falou em relação ao Ortega. Eu acho que, de repente, tinha uma oportunidade para o Ortega também, mesmo que seja no segundo tempo. Porque o Ortega, ele foi contratado do Curitiba por aquele gol que ele fez contra o Atlético. E ele não teve oportunidade, de repente, de começar jogando contra o Atlético. Nesse jogo de hoje... uma sequência aí, só para ver se o Ortega é aquilo mesmo, num Atletiba. Mas é que o problema é assim, é que todos esses jogadores, quando você lança, você pode ir lançando aos poucos, para ir pegando o ritmo do jogo, principalmente jogadores que vêm de fora. O futebol brasileiro, ele é um futebol diferente, ele é totalmente diferente do que é jogado lá fora. Então, até o jogador se adaptar ao futebol brasileiro, ele leva um tempo. Só que aqui no Curitiba, principalmente, o que acontece assim, sempre que entra na pressão. Você não entra com aquela tranquilidade. Se eu sou treinador, eu já coloco na pressão para ver se o cara é fera mesmo. Mas enfim... Aí você vai provar se o cara é bom ou não. Por isso que você falou do Ortega, colocar num segundo tempo. Tudo bem o Curitiba ganhando de uns 2-0, colocar o Ortega, entra sem a pressão de ter que marcar gol, de ter que salvar. Mas quando entra, do jeito que está o Curitiba, quem entra com a missão de ser salvador. Que aí também já é uma brecha. Aí você não salva, aí uma brecha pro seguinte, eu fui mal pra caramba no Atletiba, Ortega. Aí já é uma brecha pra falar assim, um abraço, valeu enquanto durou. Porque, o cara vai ficar até quando aí fazendo um teste? Não, tem que preparar, o cara não está preparado para o jogo, tem que se adaptar ainda um pouco mais. Ele já está, 6 meses no Curitiba? Ele está praticamente desde março. Desde março no Curitiba. Então, quer dizer, já se adaptou, né? Imagine se não se adaptou com o Sereno de Curitiba. Pois é, mas agora, só que entrar em campo, com o time precisando vencer. Aí, se não marca um gol, sai crucificado. Então, o importante do Curitiba é o seguinte, é que tem que ter calma, tem que ter tranquilidade. O elenco do Curitiba não é ruim. O que falta para o Curitiba é justamente o esquema tático, é ter mais tranquilidade, é ser um time menos afoito, e aí o Curitiba consegue se recuperar. Quem sabe até no Clássico seja a hora da virada do Curitiba, porque nada como vencer um Clássico para ganhar essa confiança, ganhar essa moral, para depois poder dar uma arrancada. São engasgados, né, com o campeonato estadual. De repente, a oportunidade jogando em casa, hoje à noite, na Série A do Campeonato Brasileiro. Bem, aqui no Placar Transamérica, nesta quarta-feira, vamos falar agora da Rota das Cachoeiras, em Corupá, Santa Catarina. Um lugar fantástico.
Ah, mas está frio, estamos no inverno. Mas vale a pena você conhecer com os amigos, com a família. Você se hospeda em Corupá, passa lá um final de semana, vai para o sábado, domingo, com cachoeiras. Tem 3 quilômetros, você conhece 14 belíssimas cachoeiras, né? É bem sinalizado, lugar fantástico. É um verdadeiro paraíso bem pertinho de você, né? Nós aqui no estado do Paraná, bem pertinho, vale a pena você conhecer a Rota das Cachoeiras em Corupá, Santa Catarina. Vamos ao intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta para falar mais do Curitiba, do Paraná, do Atlético, dos clubes paulistas também, seleção brasileira, aqui no Placar Transamérica. Voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com o Placar Transamérica nesta quarta-feira. Tá aquela expectativa, Atletiba, daqui a pouquinho no Couto Pereira, Curitiba precisando de uma vitória, o Atlético também na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos falar em relação aos clubes paulistas. O Santos, que nesse momento está jogando contra a equipe do Grêmio, desfalcado, os jogadores que foram convocados, principalmente o Zeca, né? O Zeca foi convocado, é o jogador que está fazendo um grande campeonato brasileiro também, né, Silas? Exato, revelação do Santos, lateral esquerdo, joga muito bem. E é impressionante como o Santos ele consegue revelar jogadores, né? O Santos ele é um celeiro de grandes valores e o Zeca é um deles. Tanto e o Thiago Maia e também o Gabriel, né? Thiago Maia, o Gabigol, né? Que foram todos convocados para a seleção olímpica e que vão desfalcar o Santos aí nas próximas rodadas, né? Então o Santos ele tem que acumular pontos agora porque na sequência vai ficar sem esses 3 jogadores. E o Corinthians que joga contra a equipe do América de Minas, né? O América que não faz um grande campeonato brasileiro na Série A. O Corinthians foi o único time que não teve assim desfalques em relação à seleção olímpica, né? O jogador foi convocado para a seleção. Até porque se você pegar o Corinthians, não tem nenhum jogador individual que esteja brilhando, né? Diferente do Santos, lá que tem o Gabigol, que tem os lampejos, né? Já o Corinthians não, o Corinthians é um time muito homogêneo, então ele joga muito coletivamente, então não tem nenhum jogador assim que se destaque. Mas o Corinthians ele agora precisa um processo de recuperação, até pela entrada do Cristóvão Borges lá como técnico, vai ter que mostrar, né, o trabalho dele, o talento dele, porque substituir o Tite não deve estar sendo fácil para o Cristóvão. Mas é um cara inteligente, né? Eu acredito no Cristóvão, no trabalho dele. No Atlético não deu certo, de repente no Corinthians é difícil de trabalhar, nós sabemos, mas é um cara inteligente, um cara que conhece o futebol, jogou muita bola também, vamos botar fé, né, e torcer para que ele consiga fazer um bom trabalho no Corinthians. Em relação ao time do São Paulo, o São Paulo mantém e joga contra a equipe do Fluminense, daqui a pouquinho também Série A do Brasileiro, e vai manter os jogadores titulares, Silas, até para fazer já um teste, que a semana que vem, na outra semana, já tem um jogo contra a equipe nacional pela Libertadores. Então na partida dessa noite aqui ainda vai praticamente o time titular, né? Porque a semana que vem daí já vai ter que se preocupar mais com a Libertadores, e a Libertadores ela tem um peso muito maior para qualquer equipe, então o sonho de qualquer equipe brasileira é disputar uma Libertadores, e melhor, ainda poder ganhar uma Libertadores, e o São Paulo tem essa oportunidade, mas para essa rodada ainda não vai poupar. O que tem são diversos desfalques que o São Paulo está tendo, até por função de lesões, inclusive o Kelvin vai ficar de fora dessa partida, mas por outro lado tem a estreia do Cueva, né? O Cuevas, que é do Peru, né? Que fez uma excelente Copa América, excelente jogador, né? E está estreando. O Caleri também vai ficar de fora dessa partida, né? E é já praticamente uma certeza de que o Maicon vai ficar no São Paulo. As negociações estão bem adiantadas, então Maicon ali junto com o Rodrigo Caio forma bem o sistema defensivo. A única preocupação que tem na equipe do São Paulo, a única preocupação que eu tenho mesmo é com o goleiro. O Denis, urgentemente, né? Como diz o Moura, respeita o ser humano, mas é mão de alface demais, entendeu? Muito fraco. Um jogo meu Deus, o que ele toma de gols, o que ele rebate para frente para o adversário, para o atacante, é uma coisa incrível, né? Ele não é um goleiro, para quem teve Rogério Ceni, é um goleiro que ele deixa muito a desejar. Ele não tem a segurança do Rogério Ceni, não tem a liderança, ele não passa essa segurança para o sistema defensivo, então ali é uma preocupação muito grande, tanto que depois do jogo, com as falhas que ele teve, o elenco foi lá, deu apoio, que ele é um excelente goleiro, que não sei o que lá. Mas o torcedor sabe que não é um grande goleiro, essa é a realidade. Só que o apoio vai até um ponto, né, João? Exatamente, o apoio, você vai apoiando o jogador, olha, é um bom goleiro, mas toma um gol, 2, 3, 4, daqui a pouquinho cai no descrédito da torcida São Paulina e aí fica difícil. Bem, vamos falar do Palmeiras, que está de bem com a vida, é o líder do campeonato
brasileiro. E com novidades, eu acho que foi feita justiça, na verdade, em relação à seleção. O Fernando Praz foi convocado para a seleção brasileira e o Gabriel Jesus, que não é nenhuma novidade, porque vem arrebentando na Série A do Campeonato Brasileiro, Silas. O Fernando Praz, ele é um dos goleiros que a gente pode dizer assim que são injustiçados aqui no Brasil, assim como é o Fernando Praz, o Fábio do Cruzeiro. O próprio Everton, né, do Atlético. O Everton do Atlético. Eu não consigo entender, o goleiro do Grêmio para a seleção brasileira, goleiro do Atlético Mineiro. Pô, não dá para engolir. Bom, o Tite já começa bem, pelo menos começou muito bem em relação à seleção, apesar que ele não vai dirigir jogos, mas ele comanda, né, todas as categorias. Porque quem vai dirigir é o Micali, que já cuida das categorias de base da seleção, ele que vai dirigir durante as Olimpíadas. Mas claro que o Tite que vai estar nos bastidores ali trabalhando. E a ideia do Fernando Praz é justamente, é um goleiro que passa segurança, passa tranquilidade, vive um excelente momento. O próprio Gabriel Jesus, que você citou, é outra revelação do Palmeiras que vem arrebentando, merecendo essa chance na seleção. E também tudo isso aí é muito fruto do trabalho do Cuca. Acertou a equipe. Que acertou a equipe, e quando acerta a equipe, dá liberdade para o Gabriel Jesus brilhar. E também acertando a equipe, deu tranquilidade para o Fernando Praz, porque antes da entrada do Cuca, não que o Fernando Praz estivesse falhando, mas é que a bola chegava com muita frequência. Né? Chegava quente a bola para o Fernando. Bom, e o jogo de amanhã contra a equipe do Figueirense? É uma parada dura ou pelo embalo do Palmeiras no momento, passa fácil pela equipe do Figueira? Não, eu acho que pelo embalo do Palmeiras é para passar fácil pelo Figueirense. Só que futebol é só no jogo que a gente vê o desempenho das duas equipes, que o Figueirense também não é um time fácil de se enfrentar. Tanto é que o Figueirense venceu o Internacional, que na época era líder ou vice-líder já do Campeonato Brasileiro. Então o Figueirense ele prega algumas peças também. Mas em termos de elenco, de qualidade, de campanha, o Palmeiras é para passar fácil pelo Figueirense. Bem, a seleção brasileira olímpica, né, foi convocada ontem pelo técnico Rogério Micali. Vamos conferir então aqui no placar Transamérica. Vamos começar a convocação da seleção olímpica de futebol. Goleiros. Fernando Praz, Palmeiras. Wilson, Atlético Mineiro. Defensores: Luan, Vasco da Gama. Rodrigo Caio, São Paulo. Marquinhos, Paris Saint-Germain. Douglas Santos, Atlético Mineiro. Zeca, Santos. William, Internacional. Meios de campo: Rafinha, Barcelona. Rodrigo Dourado, Internacional. Fred, Shakhtar. Thiago Maia, Santos. Felipe Anderson, Lazio. Atacantes: Neymar, Barcelona. Douglas Costa, Bayern de Munique. Gabriel Barbosa, Santos. Gabriel Jesus, Palmeiras. E Luan, Grêmio. Bom, tá certo, portanto, jogadores convocados à seleção olímpica, eu acho que foi uma boa convocação. Jogadores que estão aí realmente desempenhando um grande futebol, com a presença do Neymar, voltando à seleção brasileira, né? A presença do goleiro do Fernando também, que nós dissemos aqui, é uma experiência muito grande dentro do futebol e vai ajudar muito essa seleção olímpica, não, Silas? E ali só de ver o ataque ali, o ataque realmente é bastante forte. Fortíssimo, né? Se jogar tudo aquilo que eles jogam nos clubes em que eles atuam, é um ataque fortíssimo. O Gabriel Jesus, o Gabigol do Santos, o Neymar, Douglas Costa, excelentes jogadores, né? O do meio de campo ali, Rodrigo Dourado também é um destaque do Internacional, passou muita tranquilidade ali para o meio de campo do Internacional. O Marquinhos do Paris Saint-Germain é um excelente zagueiro, tanto é que esteve na Copa América do Centenário, jogou muito bem. Então são jogadores que você olha ali, sub-23,
sub-23, mas de sub-23 você já vê que eles são bastante Ele experientes. tem experiência, como o Rodrigo Caio, né, do São Paulo. Rodrigo Caio. Um jogador já há muito tempo como titular do São Paulo, Libertadores, campeão pelo São Paulo. Enfim, é uma equipe qualificada. Eu, sinceramente, depois de muito tempo, volto a acreditar, na verdade, numa seleção olímpica. E estando nas mãos em que estão, né? Que é do Micali e principalmente o Tite, que vai estar por trás. Então, tendo um comando técnico que saiba utilizar corretamente esses jogadores aí, é para fazer uma excelente campanha nessa Olimpíada. Eu acho que vai fazer, na verdade, uma grande campanha, né? Os jogadores que nós dissemos aqui, qualificados, e com o comando do Tite, também do Micali. Esse Micali, na verdade, o trabalho que ele realiza, né, na seleção é um trabalho diferenciado. É um cara assim que, tanto é se ele não estivesse fazendo esse grande trabalho, não permaneceria nessa convocação do Tite, no caso, na contratação do Tite. Ele poderia até, né, não quero o Micali trabalhando nas categorias de base, no caso, na seleção olímpica, mas é um cara que vem fazendo e merece essa oportunidade também, né, Silas? E ele já tem essa experiência e o Tite, quando assumiu a seleção, ele já falou, não, na Olimpíada eu não vou comandar, eu vou deixar o Micali. Ele vem trabalhando já há um tempo, né? Oi? O Micali já vem trabalhando. Do Galo, e o Galo foi depois no lugar do Galo. Então ele já tem uma larga experiência com as categorias de base, né? E a humildade do Tite de chegar aqui nessa Olimpíada e falar, não, o Micali, fica você. Era pro Dunga assumir, né, no caso. E o Dunga, ele ia ser o técnico. Mas aí, meu Deus... Só que o Dunga ia detonar todo, você pode colocar as preciosidades na mão do Dunga, ele transforma joia em pedra. Difícil. Então ele ia destruir essa seleção, até porque o Dunga não sabe o que fazer com o elenco qualificado, porque como você pega a seleção principal brasileira, ela não é ruim, só que ela tem que saber armar. Tem que saber armar, e o trabalhar Dunga não com sabe armar. Essa condição tática, técnica. Agora, para a Olimpíada, por isso que esse otimismo seu é o meu também, porque hoje a gente sente que a seleção está em boas mãos. Então, essas preciosidades na mão de quem sabe lidar com elas, pode transformar em ouro para o Brasil. Gostou do trocadilho? Você manda bem, professor. Só para a gente fechar em relação à seleção, o Neymar, é o momento para o Neymar, os Jogos Olímpicos? Está devendo um pouco de relação à seleção, né, Silas? Pois é, o Neymar ele precisa ter mais foco, mais concentração e realizar na seleção aquilo que ele faz no Barcelona. Mas para ele realizar na seleção o que ele faz no Barcelona, ele tem que ter na seleção a humildade que ele tem no Barcelona. Ele tem pode que ter fazer na seleção... festa, Neymar, pode curtir, balada e tal, reunir os amigos, mas tem que ter a responsabilidade e a seriedade que ele tem no Barcelona, ele também tem que ter na seleção brasileira. Quando ele tiver isso, aí sim o Neymar vai brilhar também na seleção brasileira, porque até agora não brilhou. Legal, aqui no Placar Transamérica nesta quarta-feira vamos falar agora da LM Telecom, uma empresa de comunicação profissional, rádio de comunicação profissional para a sua empresa, para o seu evento, para fazer um grande evento final de semana, meio de semana, ligue então para a LM Telecom, 3024-1200. Você que tem o seu barco, a sua lancha no litoral, está de boa, sempre está lá em Pontal ou não, vale a pena você colocar então aí o aparelho da LM Telecom. 3024-1200. Venda, locação e manutenção. LM Telecom. Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho vamos falar mais do Curitiba, do Atlético. Vamos rolar a bola daqui a pouquinho, mais do Paraná Clube e também do Londrina aqui no Placar Transamérica. Voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com o Placar Transamérica nesta quarta-feira, dia de Atletiba, no Couto Pereira. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. O torcedor do Curitiba fica naquela expectativa, será que vai, será que não vai? Mas vamos falar agora do Londrina. O Londrina conseguiu um bom resultado, uma ótima vitória contra a equipe do Brasil de Pelotas. Itamar fazendo gol, hein, Silas? Itamar fazendo gol e um golaço. E bem trabalhada a jogada, né? Fez 1-2, foi para receber. E o técnico Cláudio Tencati, né, elogiou a equipe, inclusive, né, pelo rendimento, porque o Alessio que dirigiu, o Tencati afastado, e o Alessio dirigiu a equipe ontem contra a equipe do Brasil de Pelotas e uma vitória de 1-0, bem com a vida na Série B do Brasileiro. E olha que o Brasil de Pelotas não é um time fácil de lidar. Jogar. É um time... O técnico até os lances para você, aí já o lance aí o gol do Itamar lá na gaveta. Ele começou a jogada, na verdade, né? Começou a jogada um pouco mais atrás, tocou na esquerda. Já correu para o meio para receber, se posicionou bem. Antecipou, na verdade, né? Ele antecipou de cabeça.
E foi pra galera, né? Cheio de graça. O Londrina teve, assim, bom desempenho E aí no ontem. começo do jogo, essa bobeira do zagueiro ali, ó, quase que saiu o gol do Brasil de Pelotas, e defesaça do Marcelo Rangel. Então isso aí foi logo no começo da partida, que o Londrina poderia ter posto tudo a perder, né? Mas o Marcelo Rangel salvou. O Londrina passa por um grande momento. O Keirson ontem, inclusive, ficou no banco, né? Talvez desgaste, mas não começou muito bem o Keirson, o artilheiro da equipe. Mas o Londrina hoje tem um elenco qualificado, Tem, né? Reposição. E nessa partida aí voltou o Netinho também, que atuou bem no meio de campo. O Netinho, ele tem uma boa visão de jogo, ele tem uma capacidade de armação do time muito boa. A defesa do Londrina também já está bem melhor, praticamente jogou com a defesa titular, pois no jogo anterior contra o Luverdense... perdeu mais uma oportunidade, Exatamente. Né? E na partida anterior contra o Luverdense, o Londrina jogou sem defesa, né? Porque todos os zagueiros estavam suspensos, né? Suspensos e machucados, então não tinha nenhum jogador de defesa. Né? Porque o Silvio faz muita falta, né? Faz muita falta. E ontem jogou com a defesa titular, então segurou bem ali a parte defensiva. Mas o Londrina ele está bem armado, tem Cate muito esperto, apesar que ontem ele não pôde ficar na beira do campo. Aí a jogada do Itamar de novo. Que ele começou na esquerda. Agora, aquele detalhe, né? O time do Londrina na Série B do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco nós vamos conferir, inclusive. Itamar de novo. De novo. É um time que tem um futebol, pelo menos até agora, que vem apresentando, em subir para a primeira divisão do brasileiro. Se continuar mantendo esse ritmo aí, tem chances. Tanto é que se você olhar o futebol do Londrina e justamente comparar com todos os demais componentes da Série B, o Londrina está jogando igual para igual, inclusive contra o Vasco. Apesar da derrota para o Vasco, o Londrina jogou de igual para igual. Então o Londrina ele está com um elenco qualificado e com toda a chance de chegar a uma Série A. Tanto é que está a 3 pontos do G4. Um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais, e olha que está estreando, né? Então até se adaptar a uma Série B. Ainda tem o Safirinha. Tem o Safirinha ainda. É uma grande opção. Então o Londrina faltam 3 pontos ali para liberar o G4. Mais um pouquinho de capricho, de esforço. O Londrina daqui a pouco ele já está frequentando o G4. Legal. Aqui no Placar Transamérica desta quarta-feira, o Eduardo Destre está voltando para falar mais do Verdão. Fala aí, Destre. Muito bem. A gente retorna aqui no Placar Transamérica neste pré-jogo, já antevendo as emoções do grande clássico Atletiba. Aqui no Placar Transamérica, vamos ouvir a palavra do goleiro Wilson. Ontem, em entrevista coletiva lá no Alto da Glória, eu perguntei ao goleiro Coxa Branca o que pode fazer a diferença em se tratando de um clássico. Vamos reproduzir o questionamento e também a resposta do goleirão alviverde aqui no Placar Transamérica. Isso raça, determinação, concentração, às vezes não vai na tática, na técnica, tem que ter aquele algo mais, junta tudo isso para fazer a diferença no clássico. O que pode fazer a diferença nesse clássico, no teu entendimento? É isso aí tudo mesmo. Muitas vezes no clássico é um jogo muito, muito brigado, com poucos os lances de gols. Então é estar atento o tempo todo, para a gente não dar oportunidade para o adversário e quando tiver a oportunidade poder definir. Às vezes aparece uma só em um jogo como esse, muito disputado. Então é estar atento o tempo todo, conversando, se cobrando, muita vontade realmente. O clássico tem que ter essa disposição a mais. A gente sabe tudo que a rivalidade representa, que vai todo para dentro de campo. E a gente vem tendo isso nos últimos jogos. A gente vê aí boas partidas que a gente fez contra Palmeiras, contra o próprio Inter, jogos que a gente poderia ter saído vitorioso, e o próprio Figueirense também fora de casa, com muita vontade, entrega. E o torcedor, eu vi que reconheceu isso na saída desses jogos. Então, manter isso aí, aumentar o nível de concentração, aproveitar as oportunidades para a gente conseguir os 3 pontos. Agradecendo o contato com o goleiro Wilson, sendo o nosso convidado especial aqui no Placar Transamérica desta quarta-feira. O time segue indefinido, só será conhecido momentos antes do compromisso de logo mais no Alto da Glória. O provável Verdão de Wilson, que conversou conosco, Dodô, Lucas Claro, Juninho e Carlinhos, Edinho, João Paulo, Juan e Rui, Leandro e Kleber.
pode aparecer o Casim Richards ou o Ortega, caso o Kleber não venha a atuar. A principal novidade deve ser a saída do Felipe Amorim com a entrada do Leandro, mas repito, o time só será oficialmente definido e externado momentos antes do compromisso, logo mais contra o Atlético Paranaense, o clássico das multidões no Alto da Glória. Hoje à noite, eu por hora retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Tá legal, Eduardo Bess falando do Curitiba aqui no Placar Transamérica, jogaço ainda daqui a pouquinho no Couto Pereira. Daniel Rodrigues está de volta para falar do Atlético aqui no Placar Transamérica. Fala aí, Daniel. Muito bem, de retorno aqui no Placar Transamérica, falando mais a respeito do Atlético, dizendo que o técnico Paulo Autuori começou a acertar o sistema defensivo. Nas últimas 3 rodadas, o Atlético não sabe o que é tomar gol, acabou vencendo o Santos por 1-0, o empate contra a Chapecoense em 0-0 e a vitória por 2-0 diante do Grêmio fazem com que o sistema defensivo, com o Thiago Heleno e Paulo André, ainda esteja sem sofrer gols nas últimas partidas. Lembrando que no sistema defensivo já passou ali o futebol do Wanderson, o Vilches, que não faz mais parte do plantel atleticano. Na última partida, no finalzinho do jogo, entrou o Marcão no sistema de defesa do Atlético. O Atlético ainda conta com o Kleberson, que está se recuperando de uma lesão na face e no joelho devido àquela pancada no jogo diante do Internacional. Portanto, o sistema defensivo está bem encaixado, juntamente contando com o bom goleiro Everton e com o trabalho dos laterais, tanto o Léo quanto o Sid Clay, que tem a função de ir ao ataque, mas também de ajudar no sistema defensivo. Um repeteco da provável escalação, ainda não saiu a escalação oficial. O Atlético vai a campo com o Everton, o Léo, o Thiago Heleno, o Paulo André e o Sid Clay. Eu aposto no David com o Otávio, o Pablo e o Vinícius no ataque, Nicão e André Lima. Acredito que este é o time atleticano para a partida diante do Coritiba. Informações do Rubro Negro aqui no Placar Transamérica. Eu volto amanhã com todas as informações do que aconteceu no Clássico Atletiba. Tá legal, Daniel, falando do Atlético aqui no Placar Transamérica, Atletiba, enfim, Kleber na dúvida, vai ou não vai para o jogo, Silas, de repente o Leandro já como titular, agora não sei o Ortega, né? O Ortega pode até entrar na equipe do Curitiba, na verdade, mas é um grande jogo, um grande clássico nessa noite. Ah, não, com certeza, porque, como a gente sempre fala, clássico, ele é um jogo totalmente diferente, a motivação é outra, o espírito que os jogadores entram em campo é totalmente diferente. E daí dizer, do favoritismo, no clássico, esse favoritismo ele acaba desaparecendo. Analisando por etapas, né? Se pegar o Curitiba, a defesa do Curitiba é a defesa titular, Lucas Claro, Juninho. Qual a melhor defesa, do Atlético ou do Curitiba? Hoje é do Atlético. Melhor ataque. Mas é melhor defesa porque ela tem mais proteção, a do Curitiba tem menos proteção, mas a do Atlético hoje ela é a melhor defesa. Do ataque que você falou. Melhor ataque, Curitiba ou Atlético? O ataque do Curitiba, quando ele encaixa o contra-ataque, ele é melhor. Se entrar o Leandro é um jogador de mais velocidade, de mais criação, de mais arremate. O Kleber, ele é um jogador diferenciado. Então, se pegar por ataque, o ataque do Curitiba ele acaba sendo até melhor do que o do Atlético. Tá certo, portanto, Atletiba daqui a pouquinho no estádio Couto Pereira, no Alto da Glória. Vamos conferir agora o trio de arbitragem para Curitiba e Atlético Paranaense. Arbitragem de Thiago Duarte Peixoto, vai ser auxiliado por Ivan Carlos Bom e Luciano Rogenbaum. Um trio de arbitragem que... o Thiago, ele... Só fazer o seu trabalho direitinho. O Thiago, ele vem fazendo um bom trabalho, que isso aqui já é a 4ª partida que ele apita da Série A. Ele já havia apitado uma partida da Série B e essa aqui já vai ser a 4ª partida que ele está apitando da Série A. Ele é professor de Educação Física, 37 anos, é aspirante da FIFA, apita pelo estado de São Paulo, então acredito que não vai complicar a partida. E os 2 bandeirinhas são paranaenses. Legal, aqui no Placar Transamérica vamos falar mais do tricolor da Vila, o Paraná Clube que está de bem com a vida, mas faz parte do passado, a vitória contra a equipe do Vasco da Gama. Fran Azevedo está de volta aqui no Placar. Fala aí, Fran! Estou de volta aqui no Placar Transamérica para falar mais um pouquinho do tricolor da Vila Capanema, que ontem fez bonito. Venceu o Vasco e garantiu mais 3 pontos na competição. Com o resultado, a equipe paranista está a apenas 2 pontos de distância do tão sonhado G4. O acesso permanece bastante vivo nos planos do tricolor.
Agora o Paraná já se prepara para o outro confronto fora. No sábado, às 4 horas da tarde, pelo horário de Brasília, enfrenta o Bragantino lá em Bragança Paulista, no estado de São Paulo. O Bragantino que ocupa a zona de rebaixamento com 11 pontos. Ontem a equipe empatou com o Ceará em 1-1 jogando em casa. Até agora o adversário do Paraná soma 6 derrotas, 5 empates e apenas 2 vitórias em 13 rodadas. A última vez que o Bragantino venceu foi na 7ª rodada, quando ganhou do Avaí em casa por 1-0. E antes disso, bateu o Tupi na 4ª rodada por 2-1, também em casa. O Paraná vem empolgado das 2 vitórias seguidas, em cima do Joinville, na Vila Capanema, e agora essa conquista gigante de ontem, em cima do Vasco. O técnico Marcelo Martelotti exaltou a organização dos jogadores e disse que foi fundamental para conquistar o placar positivo. Principalmente porque, segundo ele, o Paraná não se deixou abalar pelo gol tomado logo no início da partida. A equipe voltou para Curitiba hoje e já está focada no confronto do próximo sábado. E sobre essa preparação, eu falo amanhã aqui no Placar Transamérica. Uma ótima noite para vocês e até lá! Tá legal, Fran Azevedo falando do Paraná Clube aqui no Placar Transamérica. Vamos conferir agora a classificação e também a próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Liderando o Vasco com 28, é o primeiro e segundo Atlético com 25, é o Atlético de Goiás. Terceiro Ceará com 24, em quarto CRB com 22. Sequência da classificação da Série B do Brasileiro, quinto Náutico com 21, em sexto Criciúma com 21, sétimo Bahia subindo com 20, oitavo Luverdense com 20, nono Paraná Clube Bem com 20, na sequência Londrina, o décimo com 19 pontos. Brasil do Rio Grande do Sul é o 11º com 19, 12º Paysandu 17, 13º Oeste com 16, 14º Avaí com 15, 15º Vila Nova com 14, 16º Goiás com 14 pontos. Classificação da Série B do Brasileiro. Ali os 4 últimos colocados, Bragantino, adversário do Paraná Clube, 17º com 11, 18º Joinville com 11, 19º Tupi de Minas Gerais com 9 e o 20º Sampaio Corrêa com 9 pontos. Essa é a classificação da Série B do Brasileiro. Próxima rodada, a 14ª, sexta-feira, Sampaio Corrêa e Paysandu, Vila Nova e Tupi, Londrina e Criciúma. A sequência, Luverdense e Oeste, Atlético contra a equipe do Náutico, Brasil do Rio Grande do Sul contra a equipe do Joinville, Bragantino e Paraná, Avaí, Vasco, Ceará contra a equipe do Bahia e o CRB contra o Goiás. São os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, a 14ª rodada. Tem o Paraná Clube jogando contra a equipe do Bragantino fora de casa. Tem um compromisso difícil. O Bragantino é um time encardido, hein, Silas? Tanto é que o Marcelo Martelotti, até no final do jogo de ontem, ele falou, o ganho do Vasco, vamos comemorar, mas o Bragantino é outra história, são outras dificuldades e o Paraná vai ter que jogar muita bola para vencer o Bragantino, como você falou, é um time muito encardido. Mas eu acredito que o Paraná consiga sair com uma vitória e, de repente, já entra no G4 na próxima rodada. Legal. Vamos para o Atletiba? Vamos lá. Daqui a pouquinho estaremos juntos no Couto Pereira. Ponto final aqui no Placar Transamérica desta quarta-feira. Tomara que possamos ter um grande jogo, mas que as torcidas também possam colaborar, sem violência, dentro e fora do estádio. Voltaremos amanhã, a partir das 19 horas, com o Placar Transamérica. Um abraço e até lá. Valeu.